Olá pessoal, vou falar para vocês sobre a associação de resistores em paralelo. Bom, antes vamos lembrar algumas coisas. Eu tenho aqui um resistor, apliquei uma DDP, uma voltagem, ele foi percorrido por uma certa corrente. Como que eu descubro a resistência? É só pegar a DDP, a voltagem, e dividir pela corrente. Se eu pego o I, que está dividindo e passo multiplicando, chegamos nisso. Se eu pego o R que está multiplicando e passo dividindo, chegamos nisso. Vai ser bem útil de agora em diante. Bom, como que vai ser uma associação de resistores em paralelo? Dá uma olhada nesse esqueminha. Eu vou ter um como se fosse em cima do outro, tá certo? E eu vou ter mais de um caminho para a corrente. Em série I, era o I que era igual em todo mundo, certo? Era o mesmo caminho para a corrente elétrica em série. Aqui não, ó. A corrente vai sair pela bateria, ela vem um pouco para cá, aí vem um pouco para cá, e aí vem um pouco para cá. Então eu vou ter mais de um caminho para a corrente elétrica. Bom, e agora vamos pensar. Em série era o I que era igual em todo mundo. Em paralelo, vamos ver o que é igual em todo mundo? Vamos pensar assim. Aqui nós temos uma associação em paralelo. Repare, a corrente, ó, ela tem mais de um caminho que ela pode tomar, né? Então a corrente vem aqui, um pouco vem para cima e um pouco vem para baixo. Beleza. Isso daí, vamos imaginar, vamos dar um exemplo aqui, que eu apliquei uma diferença de potencial de 20 volts. Então a diferença de potencial entre os polos da bateria é 20 volts. Vamos separar por cor. Então, roxo e azul. Então a diferença de potencial entre roxo e azul é 20 volts. Beleza. Esse polo está ligado no polo roxo. E esse polo está ligado no polo azul. Então, aqui também vai ser roxo, aqui também vai ser azul. Então veja, se a diferença de potencial entre roxo e azul é 20, entre esses dois pontos, a diferença de potencial também é 20. Esse daqui está ligado aqui, então entre esses dois, esse daqui também está ligado aqui, então também é 20. Não passei por nenhum elemento aqui, eu mantenho o potencial. Então a diferença de potencial entre esses dois aqui também é 20. E entre esses dois, né, daqui para cá eu não passei por nenhum aparelho, daqui para cá eu não passei por nenhum aparelho, potencial é o mesmo também. Então, se a diferença de potencial entre roxo e azul é 20, entre esses dois caras também é 20. E entre esses dois também é 20, porque é roxo e azul. Não passei por nenhum aparelho, não passei por nenhum aparelho. E aqui embaixo também. Então você percebe que num circuito desse tipo, o que é igual em todo mundo? A diferença de potencial. Então se a voltagem aqui na bateria foi 20, nesse resistor também é 20, nesse resistor também é 20. Então vamos lembrar? Se em série era o I que era igual em todo mundo, aqui em paralelo está sendo o U que é igual em todo mundo. Você vai lembrar mais ou menos assim. Repara, o U, a voltagem desse é exatamente a mesma voltagem desse. E nesse caso, como não tem ninguém mais aqui assim, também é a mesma da bateria. Beleza? Então vamos lá. Quais são as características? Eu vou ter um ao lado do outro, né? Um aqui e um aqui. Eu vou ter mais de um caminho para a corrente. Veja, ó, a corrente ela sobe, divide um pouco para cima e um pouco para baixo. Mas a DDP, o U, é o mesmo em todo mundo. Que foi o que eu mostrei, né, naquele esqueminha. É uma simbologia, só uma analogia para você entender a ideia, tá certo? Eu coloquei por cor para ficar mais visual. Tá? É só uma analogia para entender por que é o U que é igual em todo mundo, tá certo? Mas a gente percebeu lá na tela anterior que era o U, que era a voltagem que era igual em todo mundo. Era a diferença de potencial, a DDP, que é igual em todo mundo. Bom, se o U é igual em todo mundo, quem que vai ser distribuído? O I. Então toda a corrente que sobe aqui, um pouco vai para cima, um pouco vai para baixo. Por exemplo, imagina que está vindo 6 amperes aqui. 2 amperes para cima, 4 para baixo. Ou 3 para cima, 3 para baixo, 5 para cima, 1 para baixo, sei lá. Tá certo? A corrente total é que é distribuída.
mas eu quero achar um equivalente. O que é um equivalente? Equivalente é o que dá na mesma. Então eu quero um resistor que dê exatamente na mesma que usar isso daqui. Bom, o I total é o I que vai para o primeiro, mais o I que vai para o segundo. Troca I por U sobre R, corta U, sobrou isso. Então, para descobrir quanto vale o equivalente, basta eu aplicar essa equaçãozinha aqui. Só que tem alguns macetes para a gente não ter que ficar usando essa equação. Então, vamos algumas dicas, alguns macetes. Mas antes, a gente vai perceber nos exemplos que o equivalente vai ser sempre menor do que o menor dos resistores. Isso daqui a gente vai perceber lá nos macetes que eu vou dar uns exemplos numéricos. Primeiro exemplo aqui, ó. Eu tenho 3 resistores em paralelo, tá certo? 3 resistores de 60 em paralelo. Quanto é o equivalente? Apliquei a fórmula. 1 sobre o equivalente é 1 sobre 20, então o equivalente é 20. Percebeu? O equivalente é menor do que o menor dos resistores da associação. Beleza? Qual é o macete que eu percebo? Se eu tiver N resistores iguais em paralelo, e iguais e em paralelo, para eu descobrir o equivalente é só pegar um deles e dividir pelo número de iguais. Repare, eu tenho 3 de 60. Basta eu pegar um deles, 60, e dividir pelo número de iguais. 60, como são 3 iguais, 60 por 3 dá 20. Então basta, quando são iguais em paralelo, pegar um deles e dividir pelo número de iguais. Outro exemplo. Um de 20 e um de 30 em paralelo também. Aplicando a fórmula, tira o mínimo ali, eu percebo que o equivalente dá 12. Novamente, o equivalente é menor do que o menor dos resistores da associação. Então, beleza. Qual é o macete que eu percebo aqui? Quando eu tiver 2 e apenas 2 em paralelo, você pode fazer o produto pela soma. 20 vezes 30 é 600. 20 mais 30 dá 50. 600 por 50 dá 12. Então, para descobrir o equivalente, você sempre vai poder usar a fórmula. Quando forem 2 em paralelo, faz o produto dividido pela soma. 20 vezes 30 dividido por 20 mais 30. Dá certinho.